Olá pessoal, a gente está começando um vídeo muito especial aqui no meu canal. Hoje recebendo uma pessoa que tenho certeza que todo mundo que estuda as constelações, que se beneficia das constelações familiares, vai ter muita honra e muita alegria em poder ouvir, que é a Sophie Hellinger. Prazer, Sophie, seja bem-vinda. É uma alegria enorme poder compartilhar da sua presença aqui no nosso canal. Me alegro também. E a nossa tradução vai ser com o Matias Bronco. Falei certo seu nome? Sim. Sophie, eu queria começar te perguntando no que as constelações familiares podem efetivamente ajudar uma pessoa. Das glaube ich nicht nur und weiß nicht nur, sondern ich erfahre es immer wieder. Eu não acredito apenas nisso, nem penso ainda assim. É que eu experimento isso diariamente. Heute haben wir es gerade wieder erlebt. Hoje acabamos de fazer outra vivência. Junge Männer, die keinen Vater haben in der Homens heutigen jovens sem pai, Zeit, weil der Sohn der Mutter gehört onde filho pertence à mãe und ein schweres Leben. e tem uma vida difícil. Como é importante, qual a importância de nós termos uma boa relação com a nossa mãe e o nosso pai? Es ist ganz wichtig für einen Sohn, eine ganz gute Beziehung zum Vater zu É haben. muito importante para filho homem ter uma boa relação com seu pai. Wenn keine gute Beziehung zum Vater hat, wird diese Beziehung durch Drogen ersetzt. Quem não tiver uma boa relação com o próprio pai vai substituir esta relação por drogas. Das ist gefährlich. E isso é algo perigoso. Und die Mütter lieben ihre Söhne E as mães amam seus filhos. und die Söhne lieben die Mutter. E os filhos amam a mãe. Aber die Mutter muss die Mutter bleiben Porém, a mãe deve continuar sendo a mãe. und die Mutter muss die Frau des Vaters bleiben. E a mãe deve continuar sendo a esposa do pai. Und wenn die Eltern sich getrennt haben, E se os ist das pais Kind dazwischen. se separaram, então o filho fica preso entre os dois. Und es bricht in zwei Teile. E isso se quebra em duas partes. Wenn die Eltern sich nicht verständigen oder weiterhin nach der Scheidung eine gute Beziehung haben. Isso é quando os pais não se comunicam e quando depois do divórcio ou da separação eles não conseguem manter uma boa relação. Recentemente você está no Brasil e recentemente você deu um seminário a respeito de dinheiro e prosperidade. De onde a gente pode resgatar essa fonte, esse fluxo de prosperidade? Der Reichtum des Lebens für ein Kind kommt von den A Eltern. prosperidade de uma vida provém para uma criança dos pais. Und wer eine schlechte Beziehung hat zu den Eltern, E quem tiver uma má relação com os pais muss viel mehr kämpfen für den Erfolg precisa lutar muito mais pelo sucesso oder hat gar keinen Erfolg. ou não tem sucesso algum. Die Mutter ist die Quelle des Lebens. A mãe é a fonte da vida. Und wenn ich eine gute Beziehung zur Mutter habe, E se eu tiver uma boa relação com a mãe, dann lerne ich als Kind auch dienen então eu, enquanto criança, também aprendo a servir und der Mutter dankbar zu sein. e de agradecer à mãe. Und wenn ich im Beruf erfolgreich sein will, muss ich dienen und Dankbarkeit im Herzen haben. Se eu quero ser sucedido no meu trabalho, eu preciso ter gratidão e servir. Eu já vi algumas pessoas dizerem: eu tenho uma relação boa com a minha mãe ou com o meu pai. E quando vão fazer uma experiência de constelação, compreendem que não tem uma boa relação
com o pai ou com a mãe? Es kommt darauf an, was man unter einer guten Beziehung versteht. Depende o que se entende por uma boa relação. Eine gute Beziehung zu den Eltern ist es dann, wenn das Kind ein Kind bleibt. É uma relação boa quando o filho continua sendo filho dos pais. Aber wenn der Sohn zum Ehemann der Mutter wird, Mas se um filho se torna esposo da própria mãe, dann wird es schwierig für diesen jungen Mann. então esse jovem homem vai ter muitos problemas. Oder wenn die Tochter zur besseren Frau des Vaters wird. Ou quando a filha quer ser uma mulher melhor para o próprio pai. Dann sind so viele Hindernisse im Leben schon gestellt, die gegen den Erfolg sprechen. Então já se colocam tantos obstáculos na vida de alguém que estão contra o sucesso. Also wenn ein Kind es besser weiß als die Eltern, Então, um filho que sabe mais do que os próprios pais es weiß es besser, was für Vater oder Mutter gut sei, e que sabe ou acha que sabe melhor o que é bom para pai ou para mãe, das sieht so aus, als sei es eine gute Beziehung. então parece que é uma boa relação, porém não é, Aber da ist die Hierarchie nicht mehr in ihrer Rangordnung. porque ali a hierarquia não está em ordem. E é o que que as constelações nos ensinam, colocar ordem nesse amor, né? Respeitar o lugar dos pais e os pais respeitarem o lugar dos filhos. Manchmal ist das nicht so einfach, Às vezes não é tão fácil, weil eben eine Unordnung schon aus den Generationen davor kommt. porque já existe uma desordem proveniente de gerações anteriores. Oder wenn eine Mutter und ein Vater sagt, ich mache alles für mein Kind und verzichte selbst auf jedes Glücklichsein im Leben. Ou quando um pai ou uma mãe diz, eu faço tudo por meu filho e abre totalmente mão de ser feliz na própria vida. Also wenn das Kind in der Paarbeziehung als Kind bleiben darf, E quando um filho, dentro da relação do casal, quando o filho pode continuar a ser o filho, und was heißt das? e o que isso quer dizer? Zum Beispiel am Wochenende, Por exemplo, num final de semana, dass die Eltern, wenn sie das Kind fragen, ja, was willst du denn machen? quando pais perguntam para um filho, o que você gostaria de fazer? Und die Eltern machen das, was das Kind möchte. E ali, os pais fazem o que o filho quer. Dann ist die Ordnung schon gestört. Então, esta já é uma perturbação da ordem. Wenn aber die Eltern das machen, was ihnen Freude macht, Porém, se os pais fazem o que eles gostariam de fazer und das Kind ist dabei, e o filho participa, dann ist das Kind glücklich. então Und o die filho Eltern fica auch. feliz e os pais também. Aber wenn die Eltern dem Kind folgen, Mas se os pais seguem o filho, das ist eine viel zu große Last für ein Kind. é um peso demasiado para um filho. Outro assunto que eu acho que eu tinha muita vontade de te perguntar é a respeito do câncer, né? O câncer também pode ter uma relação com essa dificuldade com pai e mãe, ou isso seria uma outra desordem do sistema? Jede Krankheit kommt aus einer Unordnung des Systems. Qualquer doença provém de uma desordem do sistema. Oder vielleicht aus einem Vorleben. Ou talvez provém de uma vida anterior. Das bleibt offen. Isso fica em aberto. Der Körper spricht die Geheimnisse der Seele aus. É o corpo que expressa os segredos da alma. Dem Körper können wir nichts verheimlichen, Nós não conseguimos esconder nada com o corpo, denn es hören immer bei jedem Gedanken, bei jedem Gefühl und bei jedem Wort porque o tempo inteiro, com cada pensamento, com cada sentimento, com cada palavra, hören 70 Billionen Körperzellen mit. 70 bilhões de células estão escutando. Und die folgen dem, was jemand denkt, tut oder macht. E elas seguem de acordo com o que alguém pensa, sente ou faz. Also ich habe mehrere Male gesehen, Então eu observei várias vezes dass eine Frau zum Beispiel, que, por exemplo, uma mulher die Krebs hat, que tem câncer, que tinha câncer, sich nicht vor ihrer Mutter verneigen kann. não consegue reverenciar a mãe. Lieber stirbt sie. Ela prefere morrer.
O mesmo com o homem, ou você percebe isso? Nein, es ist unterschiedlich. Não, é diferente. É. Das Leben für den Sohn kommt vom Vater, Para o filho, a vida vem do pai, mit wenig Ausnahmen. com poucas exceções. No Brasil, hoje, nós vivenciamos um processo de crise, de muito desemprego, e onde a economia, onde existe uma desordem, né? O que as constelações podem, né, ajudar essas pessoas que têm um despertar para uma outra consciência de que não está refém dessa crise? Não sei se eu consegui explicar. Jede Krise ist eine Chance. Qualquer crise é um tesouro. Das heißt, es geht so nicht mehr weiter, wie es bis jetzt war. Porque o que significa isso? Significa que não dá para seguir como estava antes. Und das, was außen passiert, E o que in einem Volk, in einem Land, acontece externamente em uma população, em um país, ist der Spiegel von dem, was die Personen denken, fühlen und machen. é o reflexo daquilo que todas as pessoas pensam, sentem e fazem. Also das heißt, dass entsprechend Personen auch in einer Krise sind. E isso significa que, em correspondência, as próprias pessoas estão em crise. Sie brauchen eine neue Orientierung. As pessoas precisam de uma nova orientação. Und ich habe festgestellt, E o que eu verifiquei dass wir mittendrin sind, foi que estamos no meio disso, dass sich eine neue Menschheit formiert, que se está formando uma nova humanidade, mit einem neuen Bewusstsein. com uma nova consciência. Das zeigen uns die Kinder. E as crianças nos mostram isso. Und wenn wir die Kinder, die kleinen Kinder genauso behandeln wie vor 50 Jahren, E quando observamos as crianças, se fôssemos tratar as crianças hoje como há 50 anos atrás, dann werden wir schnell feststellen, das geht überhaupt então nicht. nós vamos verificar rapidamente que isso não dá mais, não funciona mais. Die Kinder sind irgendwo anders angebunden mit Die- einer völlig neuen Orientierung. De certa forma, as crianças estão conectadas de uma outra maneira, com uma outra forma, An ein besonderes Bewusstsein. estão conectadas a uma consciência especial. E essa consciência especial é o que vai trazer essas transformações futuras. Also Pode trazer, né? ja, ich erlebe, dass die Aufstellungen sich völlig verändern. A minha experiência é que a constelação mudou completamente. Und was sich noch zeigt, ist, E o que mais se mostra é dass es keine Rolle spielt, ob ich mit einer chinesischen Familie arbeite oder mit einer que brasilianischen. não importa se eu estou trabalhando ali com uma família chinesa ou com uma família brasileira, Es gibt innerlich in einem Menschen wie eine Waage, internamente, numa pessoa, existe como se fosse uma balança die genau sagt, wo eine Schieflage ist. que pode dizer imediatamente onde está algo em desequilíbrio. Und deshalb gibt es ja, wie im Familienstellen bekannt ist, E por causa disso, existe, como já é conhecido na constelação familiar, es gibt bestimmte Ordnungen des Lebens, die vorgegeben sind. existem determinadas ordens pré-estabelecidas, essas ordens da vida. Und sie sind nicht willkürlich oder veränderbar. E essas ordens não são simplesmente colocadas de uma maneira voluntariosa e também não podem ser mudadas. Und sie wirken, haben ihre Auswirkungen, ob wir sie kennen oder nicht. E elas têm seu efeito e seu impacto, se as conhecemos ou não. Und es gibt ja hier die Bücher auch übersetzt. E também existem muitos livros a respeito, também traduzidos ao português. Und das eine, ein wichtiges Buch ist, sind die Ordnungen der Liebe. E um desses livros importantes é As Ordens do Amor. Die Que é Ordnungen, lindo, já li e recomendo, inclusive, para os nossos internautas que nos seguem. also wer im Leben Erfolg haben will, Quem quiser ter sucesso na vida, sei es privat, seja na esfera particular, gesundheitlich, seja na saúde, beruflich, seja na profissão, der kommt nicht umhin, wenn diese Lebensordnungen nicht anwendet. não pode evitar de aplicar essas mesmas ordens. Und wer sie kennt, für den ist gar nicht schwer. E alguém que as conhece não é difícil.
Manche wenden sie an, ohne dass sie sie kennen. Algumas pessoas as aplicam sem conhecê-las. Und das sind meistens sehr erfolgreich. E normalmente são pessoas bastante bem-sucedidas. Eu percebi o meu primeiro contato com as constelações foi através dos livros do Bert. E foi muito transformador. Eu digo que esse chamado para as constelações, no meu caso, aconteceu através dos livros. Primeiro, através da Simone Arrojo, que eu a ouvia, sempre me senti tocado por tudo aquilo que ela dizia. E depois, pelos livros. E eu acho que os livros do Bert têm esse poder de nos tocar tão profundamente e nos transformar. E você está dizendo desse livro, As Ordens do Amor, foi o primeiro livro que eu li. Irgendwann, Ende des Jahres, glaube ich, kommt hier noch ein neues Buch heraus, wo das ein bisschen vereinfacht wird. Algum ponto nós publicaremos, talvez até o final desse ano, um livro onde isso também é mostrado de uma maneira um pouco mais simplificada. Mit dem Titel, Com o título... weiß nicht, O título aqui no Brasil é A Própria Felicidade. Uau, que lindo! Estaremos muito ansiosos, né, para que esse livro chegue logo. Sophie, você vai fazer um congresso agora em dezembro, do dia 6 ao dia 9. É o primeiro congresso internacional que vai acontecer aqui em São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho desse congresso para a gente. Also dieser Kongress hat den Titel Die DNA des Familiären. Esse congresso tem o título O DNA da Constelação Familiar. Die Ordnungen der Liebe haben eine ähnliche Funktion wie die Gene in unserem Körper. As ordens do amor possuem uma função muito parecida como o DNA dentro do nosso próprio corpo. Und das heißt, wir wollen die Brasilianer einladen, dass sie auf dem neuesten Stand der Aufstellung sind. E isso significa que queremos convidar os brasileiros para que estejam nesse ponto atual da constelação familiar. Früher hat man ja entweder die jetzige Familie oder die Ursprungsfamilie Porque aufgestellt. antigamente o que se fazia nesse trabalho era constelar ou a família atual ou a família de origem. Aber in der Zwischenzeit wissen wir, das ist viel zu eng, viel Mas zu kurz. nesse meio tempo já vimos que isso é muito limitado. Tá. Also über die neue Aufstellung gehen wir in ein Feld von Raum und Zeitlosigkeit hinein. Então, por meio da nova constelação familiar, entramos em um campo sem tempo e espaço. Das ist ein Informationsfeld, Este é um campo de informação, in dem alles gespeichert ist, was jemals war Dentro- und das, was sein wird. dentro do qual tudo aquilo que já foi e tudo aquilo que será está armazenado. Sophie, e para quem é dirigido esse congresso? Jede Person ist eingeladen, die glücklicher, reicher und gesünder sein möchte. Cada pessoa que gostaria de se tornar mais feliz, mais próspera e mais saudável é convidada. Es herrscht ein Irrglaube, dass man meint, ich kann nur etwas verändern, wenn ich eine Aufstellung mache, eine eigene. Existe um pensamento enganoso que é, eu só consigo mudar algo se eu fizer a minha própria constelação, se eu tiver a minha constelação. Dieser Gedanke war vielleicht vor 30 Jahren aktuell, aber heute ist er falsch. Este talvez foi o pensamento atual há 30 anos atrás, mas hoje ele é simplesmente um erro. Weil der Aufsteller niemals mehr ist als sein Klient. Pois o constelador nunca é mais do que o próprio cliente. Das war damals orientiert an die Psychotherapie. Naquele momento, naquele período, a constelação familiar se orientava segundo os terapeutas. Aber heute wissen wir, Psychotherapie macht von der Familienstellen nur 5% aus. Mas hoje em dia sabemos que dentro da atuação na constelação familiar, a parte terapêutica apenas compõe 5%. Die Anwendung findet zum Beispiel im Rechtswesen statt, Nós temos a aplicação da constelação, por exemplo, na justiça. in Unternehmen, Nós temos ela nas empresas, in der
im Gesundheitswesen, Nós temos ela na saúde, das ja hier in Brasilien anerkannt wurde algo in diesem Jahr, que foi reconhecido pelo Ministério da Saúde nesse ano, in der Pädagogik na pedagogia, und natürlich in der Paarbeziehung. e claro que também no acompanhamento de casais. Und das heißt, wer zu diesem neuen Aufstellung kommt, das wir zeigen heute, Então, as pessoas que chegam a essa nova constelação familiar, o que nós queremos mostrar, und das heißt, je mehr Personen anwesend sind, e também quanto mais pessoas estão presentes, umso stärker ist das Feld. o campo se fortalece mais Und ich brauche nicht meine eigene Aufstellung. e eu não preciso mais da minha constelação. Weil wenn ich in meiner eigenen Aufstellung bin, dann denke ich darüber nach, wo, was könnte es sein? Porque se eu estou dentro da minha própria constelação, eu fico me perguntando o que é, como é, o que poderia ser isso. Und Herz und Kopf schließt sich aus. E mente e coração excluem um ao outro. Also wenn ich einfach nur zuschaue Então, se eu apenas observo und wenn da irgendeine Aufstellung e stattfindet, se alguma constelação está ocorrendo, und es wird immer eine stattfinden, wo die meisten Menschen in Resonanz então sind, sempre haverá aquela constelação onde a maioria das pessoas está em ressonância. weil nicht wir wählen, sondern die größere Kraft Porque wählt. não somos nós que escolhemos a pessoa, é essa força maior que escolhe. Und wenn ich in der letzten Reihe sitze und denke, ich komme ja so und so nicht mehr, E se eu estou nessa última fileira sentado ali e penso, eu não vou ter a minha vez. aber ich schaue genau zu, Mas se eu observar bem, dann komme ich in Resonanz mit diesem Problem, mit dieser Frequenz der Schwierigkeit von diesem System. então eu entro em ressonância com aquele problema. Eu entro em ressonância com este problema daquele sistema. E consequentemente com a cura, consequentemente com a ordem, né? Ja, es ist, weil der Mensch ist ja, die Materie schwingt Sim, porque toda matéria vibra. und die Aufstellung sendet eine neue Frequenz aus E o que a constelação faz é emanar uma nova frequência. und legt sich über diese Frequenz dieser Person, die genau zuschaut. E ela se sobrepõe dentro daquela pessoa que está observando bem. Und für die Person, die sich einlässt in dieses Gefühl, die sitzt vielleicht dort oder weint, E por essa pessoa que está sentada ali atrás, talvez ela está chorando, wird nichts mehr nachher so sein wie vorher. antes não vai ser mais nada igual depois do que antes. Machen ist das verkehrte Wort. Eine Familienaufstellung machen, das würde heißen, ich mache. E fazer aqui é a palavra errada. Fazer uma constelação significaria que eu é que estou fazendo algo. Ich trete mit dem Klienten gleichzeitig in ein Feld, das ich natürlich als Aufsteller öffne. E claro que eu, junto com o cliente, entro em um campo que eu, enquanto consteladora, abro. Und je reifer der Aufsteller ist und je weniger will, Mas quanto mais maduro for este constelador e quanto menos ele deseja, und je mehr Lebenserfahrung hat e quanto mais experiência de vida ele tiver, und je mehr im Leben gelitten hat, quanto mais ele ter sofrido também na própria vida, wird in der Lage sein, bescheidener und demütiger auf diese Anliegen der Person zu reagieren. ele será mais simples e mais humilde em lidar com esse problema do cliente. Denn es gibt einen schönen Satz von meinem Mann. Existe uma bela frase do Bert. Wer nichts gelitten hat, was weiß denn der schon? Quem não sofreu nada, o que sabe? Nada. Quem quiser participar do congresso, Sim. como que faz para se inscrever? Temos uma página que é para o congresso, congresso.hellinger.com. Todas as demais informações as pessoas podem adquirir na nossa página oficial www.hellinger.com e por e-mail brasil@hellinger.com. Oder vielleicht wenden Sie sich an mich. Ou talvez pessoas que vão se virar a você, né, André? Sim. Du bist ein Bindeglied Porque jetzt. você agora se tornou uma peça nessa cadeia. Que ótimo, eu fico honrado, feliz de participar desse caminho e de encontrar a sabedoria das constelações. Tem me ajudado muito
e me transformado muito. Toda gratidão. Also wirst du ein Bindeglied zwischen den Menschen und uns. E assim você se torna alguém que conecta as pessoas a nós. Das heißt, du bist im Dienst der Menschheit. E assim você também está a serviço das pessoas. Und alles, was wir für jemand anderen Tudo machen, aquilo que fazemos pelo outro das kommt tausendfach zurück. retornará a nós em milhares de formas. Alles, was wir nur für uns selber Tudo machen, aquilo für que unser só Ego, fazemos por nós mesmos ist eine Sackgasse. é uma rua sem saída. Muita gratidão por você ter conversado comigo, com nossos internautas. Obrigado, Matias. Gratidão. Obrigado. Espero que você volte mais vezes aqui no canal. Tá bom? Ja, ich melde mich wieder, wenn ich Sim, komme. eu vou te falar quando eu volto ao Brasil. Ah, muito bom. Du bist natürlich herzlich E eingeladen. claro que você também é muito bem-vindo. Ah, muito Vom obrigado. 6. bis 9. Do dia Dezember 6 im Kongress. a dia 9 de dezembro. Estarei lá com certeza, junto nessa egrégora, tá bom? Freue mich. Que lindo, obrigado. Que honra, obrigado.